Vamos abrir a palavra de Deus para ouvirmos a voz do Senhor, para meditarmos. Eu quero que você abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos do 12 até o 23. Profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículos do 12 até o 23. Na sua casa, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. Se você tiver criança por perto, ajude-a também para que ela possa com seus olhos acompanhar o texto sagrado. Ezequiel 14, a partir do versículo 12. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nenhum dos seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. E se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela os homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. E se eu enviar a peste sobre a terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela os homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem ao seu filho, nem a sua filha, nem a sua justiça salvariam, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se enviar aos meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Neste instante, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, que possamos ouvir da sua voz e compreender a sua mensagem. Vamos orar. Querido Deus, a palavra foi lida, nós pedimos a tua bênção, a tua orientação. Agora estamos nos voltando para a figura do homem, para a figura do marido, para a figura do pai, para a figura daquele trabalhador que está em nossa cidade, para a figura daquele homem que está junto dos seus colegas e que tem um testemunho a zelar. Que esta mensagem confronte as nossas vidas, nos fazendo sempre voltar para os teus projetos que são santos, perfeitos e agradáveis para nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em meio a esta pandemia, um acontecimento que tem assustado
é a quantidade de homens, e homens, entenda-se aqui, não humanidade, mas sexo masculino mesmo, a quantidade de homens que têm sofrido infartos e AVCs. A responsabilidade de provedor do lar em meio a toda esta crise econômica, o medo da doença sobre a sua família, a preocupação com o futuro. Fato é que nós estamos descobrindo que parece que a mulher, na sua natureza, é mais bem preparada para enfrentar problemas do que nós, os homens. Razão pela qual tantos AVCs, tantos infartos em nossos dias. Se você, homem, passasse por uma experiência como esta, nestes dias em que estamos falando de morte de homens, se você, homem, morresse hoje, que lembrança você deixaria da sua vida? Deixaria saudades ou deixaria comemorações? Eu me lembro da história de um parente distante, que morreu e tinha 3 mulheres. Dizem que o funeral dele foi um show. O choro da saudade se confundia com o choro da raiva. Sem falar que de hora em hora havia um novo round de brigas entre as mulheres e aqueles muitos filhos das mulheres diferentes. Aquele funeral foi memorável. Décadas se passaram, mas as pessoas se lembravam sempre daquele funeral, daquela história negativa deixada por aquele que se foi. E você, homem, se fosse chamado na presença de Deus ainda hoje, que lembranças você deixaria? Este texto nos fala de 3 homens que deixaram grandes lembranças. O profeta Ezequiel foi um sacerdote que profetizou durante 22 anos, exatamente quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico. As pessoas acreditavam que tudo logo passaria e tudo tão logo voltaria ao normal, o cativeiro teria o seu fim e eles voltariam para casa. Mas de uma coisa é certa, o profeta claramente no seu livro vai denunciar que o povo acreditava que tudo voltaria ao normal porque Deus viria em defesa deles, mas eles não queriam abandonar os seus pecados. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Capítulo 13, volte algumas páginas. Capítulo 13 diz que eles continuavam com os seus falsos profetas e com as falsas profetisas, razão que os levou para o cativeiro. Capítulo 14 nos mostra que eles continuavam com a idolatria presente no meio deles, razão que os levou para o cativeiro babilônico. Folheie sua Bíblia, capítulo 16. Jerusalém é comparada como uma esposa, e diz o texto que era achada na condição de infiel ao Senhor. Mas no meio de todo este pecado, no meio de todo este castigo, Deus garimpa 3 homens na história, para usar de exemplo a este povo, e eles são os homens que representam justiça. E eu gostaria que isso fosse tema para pensarmos neste momento. Homens que representam justiça. Este é o mês da família. Falamos da mulher no domingo passado. Hoje estamos falando do homem e para o homem. E que homens foram estes escolhidos por Deus para representar a justiça? Primeiro deles, Noé, que representa a obediência. O contexto de Ezequiel era um contexto de pecado. E o profeta fala de 4 juízos de Deus. Olhe para a sua Bíblia. O versículo 13 nos fala da fome. O versículo 15 nos fala das bestas feras. O versículo 17 nos fala da espada. E o versículo 19 nos fala da peste. Essa foi a sequência dos flagelos que levaram à queda de Jerusalém.
Se você observar, foi exatamente esta sequência em que todos acabaram pagando. Acompanhe, por favor, na própria sequência da Bíblia. A cidade foi cercada. Jerusalém, por 1 ano e meio, ficou sitiada. Sem alimentos que pudessem entrar, o povo passou fome. O segundo dos problemas, muitos judeus tentaram fugir, mas foram despreparados. Nos campos e nos vales, nas montanhas, foram tragados por feras, chamadas no texto de bestas feras. Terceiro drama. Os babilônicos finalmente fenderam as muralhas de Jerusalém, invadiram-na e massacraram aqueles famintos judeus à espada. Terceiro juízo. Quarto juízo. Muitos foram levados como escravos, outros ficaram. E daqueles que ficaram, aquelas epidemias típicas do pós-guerra dizimaram tantos que ainda tinham ficado para trás. Estes foram os 4 juízos. O ajuntamento deles significa dizer que não há saída quando Deus pesa a sua mão. Isso também é mencionado em Apocalipse 6:8, exatamente os mesmos 4 juízos, para falar sobre o final dos tempos, para dizer que não há como escapar quando Deus se levanta para julgar a terra. Com tudo isso, parte dos judeus escravos na Babilônia, parte dos judeus naquela miséria em Jerusalém, ainda nutriam boatos de que Deus se levantaria para os defender, mesmo não abandonando os mesmos velhos pecados. É nesta hora que o profeta Ezequiel procura na história homens que fossem justos para servir de referência ao povo. E ele vai buscar Noé. Noé que representa a obediência. Noé abre a lista destes homens justos. E por que ele? Porque num mundo tomado pelo pecado, Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz que Noé foi achado justo aos olhos de Deus. Mas esta obediência teve um preço para Noé. E se você quer ser justo na sua caminhada, como homem de Deus, precisa entender que terá que pagar preços. Noé pagou o preço por sua obediência, obedeceu resistindo à diferença. Crente é diferente do mundo. Essa é a conta que nós pagamos. E se você não estiver disposto a pagá-la, você não pode ser crente. Deus procura homens que repudiem ditados como: isso é normal, isso todo mundo faz. Deus está à procura de homens que possam dizer: eu não sou João, vai com os outros. Noé pagou o preço de ser diferente, e obedeceu. Noé também pagou o preço e obedeceu resistindo à zombaria. Quem é justo será sempre zombado. E quem for obediente a Deus será sempre razão de piada entre os seus conhecidos, entre as pessoas que estão ao redor. E quem quer andar como Noé terá que pagar este preço. Por 40 anos, Noé insistiu no projeto da arca, obedecendo ao Senhor, e foi rejeitado por sua geração. Lucas capítulo 17, versículos 25 e 26 dizem que ele foi rejeitado por seu povo, por sua época, por sua geração. Mas nem a rejeição, nem a zombaria impediu Noé de obedecer a Deus. Meu irmão, você que é homem, quer ser justo, precisa obedecer a Deus. Mesmo que se pague os preço de sermos diferentes, preço de sermos zombados. John Piper, um grande expoente dos nossos dias, diz que o caminho que Jesus percorreu não é fácil, mas agora ele nos convida a acompanhá-lo. E esse é o caminho da obediência, e a obediência ao preço de todas as coisas.
Homem, obedecer a Deus é enfrentar os amigos com as suas práticas desaprovadas e continuar obedecendo a Deus. É enfrentar os próprios impulsos da nossa natureza e amar a esposa, e unicamente a ela. É enfrentar a nossa sede por dinheiro, e não se dar à corrupção, e não se dar a meios errados para adquiri-lo. Você que é homem, Deus nos chama para observarmos aqueles representantes da justiça. Nos chama para observarmos a obediência de Noé. A justiça e a obediência de Noé são os convites de Deus para serem imitados na minha e na sua vida. Homens que representam justiça. Que homens foram escolhidos por Deus? Noé, que representa a obediência. E também Daniel, que representa a coragem. Por que Deus escolheu Noé, Daniel e Jó? Qual o critério de Deus? Certamente não foi o critério da idade. Quer ver? Noé tinha 600 anos quando foi exposto ao teste. Jó possivelmente era um sexagenário quando foi exposto ao seu teste. Daniel, contudo, era apenas um jovem no momento do teste. O trio era muito heterogêneo. As diferenças de idades muito grandes entre eles. Não foi este o critério usado por Deus. Também não foi o critério do tempo, porque estes homens viveram em épocas muito diferentes. Jó, possivelmente o mais antigo deles, talvez tenha vivido antes mesmo de Noé. Noé foi também um homem que viveu nos primórdios da humanidade. Daniel, contudo, era um contemporâneo do profeta Ezequiel. Estava com eles ali no cativeiro. Certamente o tempo também não foi o critério usado por Deus. O critério usado por Deus para a escolha destes 3 homens foi a justiça que eles mantiveram nos seus dias. Noé, Daniel e Jó foram homens justos na sua época. Ambos estiveram às portas da morte. Ambos viram a tragédia de perto. Ambos foram testados ao limite da fé. Mas ambos foram retos e justos diante do Senhor. E agora o profeta Ezequiel também vai para o cativeiro. Mas quando chega na Babilônia, um jovem havia chegado 8 anos antes dele. Nome: Daniel. Um moço de sangue real correndo em suas veias, contudo, agora escravo. Um moço possivelmente eunuco, chamava atenção agora por sua coragem. A sua recusa de comer e beber do banquete do rei ao preço da morte. O seu testemunho de obediência ao Senhor foi tão notável que Ezequiel pegou aquele moço contemporâneo dos seus dias e colocou naquela seleta galeria dos homens mais justos de suas épocas. Eu quero perguntar a você, homem crente que está me ouvindo, você que está nos assistindo, o seu testemunho impacta o mundo ao seu redor? As pessoas olham para a sua vida e reconhecem que você é justo no seu proceder. Você tem coragem de assumir que é crente diante das pessoas que te cercam? Você tem coragem de ter uma postura de vida diferente em todos os lugares onde você pisa, diante dos olhos das pessoas da igreja ou longe deles? Quero dizer a você que está me acompanhando, cuidado. Existem 3 tipos diferentes de coragem. A coragem do valente, aquele que confia na sua própria força. A coragem do arrojado, aquele que confia nos seus investimentos. Mas tem também a coragem da fé, aquele que confia no seu Deus. Daniel enfrentou
o poderoso rei Nabucodonosor, dizendo que não comeria nem beberia daquele banquete, porque aquilo ia ferir a sua fé. Anos mais tarde, este mesmo Daniel enfrentaria a cova dos leões do rei Dario, porque também feria a sua fé deixar de orar ao Senhor. Daniel fez o que fez, mas não porque confiava nas suas próprias forças, não porque confiava nos seus investimentos, mas fez o que fez porque confiava no Senhor. E essa é a coragem que nós precisamos, que os crentes dos nossos dias, que os homens que são servos de Deus tenham em suas vidas. Você que está me ouvindo, tem tido esta coragem, não do valentão, não do arrojado, mas a coragem da fé, de ser o que é, em qualquer lugar que pisa, sabendo que tem um Deus que tudo vê. Alguém já disse que de valentes o nosso mundo está cheio, mas o que nós precisamos é de homens que tenham a coragem de amar a Deus sobre todas as coisas. Homens que representam justiça. Que homens foram estes, escolhidos por Deus? Noé, que representa a obediência. Daniel, que representa a coragem. E Jó, que representa a perseverança. Alguns estudiosos dizem que Jó foi deixado propositalmente por último, porque representava o clímax da pregação do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote. Jó também tinha sido um sacerdote, mas não foi esta afinidade que Ezequiel tomou como admiração que o levou a colocar Jó naquela galeria dos homens justos. Jó, no seu capítulo 1, versículo 1, descreve 4 virtudes deste grande homem. Diz a Bíblia que Jó foi um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Jó foi testado, e testado ao limite de sua fé. Contudo, Jó mostrou perseverança, e uma perseverança sem igual. Jó foi um homem de muitas perdas, e a Bíblia nos mostra estas perdas. Contudo, Jó continuou perseverante. Perdeu 3 coisas diretas e 3 coisas indiretas. As 3 coisas diretas que Jó perdeu todos os seus bens. Foi do homem mais rico a um miserável dos seus dias. Jó perdeu todos os seus filhos. Não há dor maior para alguém do que perder o seu filho. E Jó perdeu todos os 10 filhos que tinha numa única tragédia. Jó perdeu ainda a sua saúde. As pessoas dos nossos dias, o que mais tem medo é de ter um tumor maligno. Jó, diz a Bíblia, que teve tumores malignos da cabeça à sola dos seus pés. Jó perdeu a sua saúde. Mas há também 3 coisas indiretas que Jó perdeu. Jó perdeu a sua esposa porque ela lhe deu as costas quando mais ele precisava. Jó perdeu os seus amigos porque eles se voltaram contra ele e só o acusavam e o criticavam. Jó estava sozinho. Jó perdeu o seu status. Foi do homem mais admirado, do mais rico, do mais influente. Foi de um homem que era modelo a ser imitado, ao fracasso das cinzas. Mas a admiração do profeta Ezequiel por Jó é que neste molho de tantas perdas, Jó se manteve perseverante com Deus. E você, homem? Você que está me ouvindo, você tem passado pelo teste da perseverança? Quando você tem perdido coisas, você continua firme com Deus? Quando você tem tido frustrações na sua vida, você continua com uma fé inabalável? Pastor Cláudio Duarte, recentemente, numa das suas palestras bem-humoradas,
falou que nós estamos num período de seleções. Covid-19 selecionará aqueles que são mais fortes. Isso é extremamente cruel. Isso é extremamente cruel com aqueles que têm a sua saúde debilitada. Por isso que todo o nosso esforço por proteger aqueles que são mais vulneráveis. Mas ele disse algo ainda muito mais grave, e isso precisa estar nos nossos corações, homem. Ouça o que ele disse. Ele disse que esta pandemia selecionará aqueles que são mais fortes na sua vida espiritual. Porque nós estamos sendo testados a nossa fé. Nós estamos sendo provados se de verdade cremos ou não cremos em Deus. Nós estamos sendo provados se estamos preparados para a morte. Nós estamos sendo provados, mesmo longe do convívio da igreja, se a nossa retidão continuará inabalável. Nós estamos sendo provados, se longe do convívio da igreja, as nossas convicções e o nosso amor a Deus continuarão com a mesma firmeza. Você, homem crente que está me ouvindo, a sua perseverança está sendo testada. Guarde a sua fé. Firme o seu coração com Deus. Caia um mundo ao nosso redor, mas não caia a nossa perseverança no Senhor. Grave isso no seu coração. Pode cair o mundo ao nosso redor, mas não pode cair a nossa perseverança pelo Senhor. Quero concluir dizendo, nós começamos esta mensagem dizendo que muitos homens, sexo masculino, estão sofrendo AVCs e infartos ante a essa pressão toda que a vida está impondo sobre nós. Citamos aquele parente distante que morreu, que tinha muitas mulheres, muitos filhos e que fez do seu funeral um verdadeiro show. Mas nós começamos esta mensagem também fazendo uma pergunta a você, homem. Se você morresse hoje, o que as pessoas diriam sobre você em nossa cidade? Viva como um homem crente. Viva como um homem que representa a justiça de Deus, como Noé, com uma obediência a ser lembrada, como Daniel, com uma coragem a ser lembrada, e como Jó, com uma perseverança a ser lembrada. Que o Senhor nos abençoe. Amém.